É isso aí, gente. Pode se assentar. Eu quero que você acesse sua Bíblia aí no Salmo de número 23. E aí, gente, todo mundo super de Deus, sim ou não? Beleza? Felizes e animados? Cara, tem muito sol lá fora, até a hora que eu cheguei. Tem um tempo bacana, tem legal. Esse final do ano promete bastante. E eu acho que a gente está aqui e Deus vai falar com a gente. Eu acho não, eu creio, amém? Se é que Deus ainda não falou alguma coisa com você aí, é preciso que você preste bastante atenção. Salmo de número 23, diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu li esse texto aí que está na tela. Esses são os versículos de 1 a 5. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em vez de pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Bom, esse aqui são os versículos mais conhecidos do Salmo 23. Tanto é verdade que a maior parte de nós que conhecemos, e de repente você que até sabe de cor esse salmo, infelizmente antes tinha mais pessoas que sabiam trechos inteiros da Bíblia de cor. Hoje está diminuindo isso. A gente precisa voltar a fazer isso daí, a decorar trechos inteiros da palavra de Deus. Mas esse é um dos salmos, conforme pesquisas diversas, mais decorado da Bíblia. Salmo de número 23. Ele é tão decorado que logo que as pessoas começam a citá-lo, por se lembrar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, conforme a tradução mais antiga e tradicional, a gente se lembra só do Salmo 23 como o Salmo do pastor. Mas note que só esses versículos ele fala de pastor e de rebanho. Quer ver? Olha só o versículo de número 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Já não está mais falando de pastor, já não está mais falando de ovelha, já não está mais falando desse tipo de metáfora. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aqui já está falando de outra figura, está falando de uma mesa farta, está falando de um banquete, está falando de algumas coisas que estão acontecendo ao redor desta mesa. Então a gente já não está mais falando de senhor e de pastor. Então o Salmo 23 não é só sobre pastor e ovelhas, mas também não é só sobre uma mesa de banquete, não é só sobre cálice, não é só sobre óleo, não é só, também ele continua no versículo 6, dizendo assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Muito bem, aí já está falando de outra coisa, não é verdade? Aí já está falando de casa do Senhor e de adoração. Então, rapaz, peraí. Agora consegui abrir esse copinho aqui. Então, presta atenção no tio aqui, tem 3 metáforas aqui. A primeira metáfora é de um pastor e de um rebanho. Diga, pastor e rebanho. Isso aí é só para você falar, para entrar mais na sua cabeça. Pastor e rebanho. Depois, no versículo 5, ele não está mais falando de ovelha, está falando, a ovelha não senta na mesa, não recebe cálice, não bebe, nada disso. Ele está falando de um banquete. Aí é uma outra metáfora. A primeira metáfora, a primeira figura de linguagem é sobre um pastor e o rebanho.
A segunda metáfora é sobre um banquete de honra. Diga, banquete de honra. E a terceira metáfora, a terceira figura de linguagem, fala da casa do Senhor. Diga, casa do Senhor. Pô, aí você fica pensando assim, tá bom, olha, você esculhambou tudo que eu pensava sobre o Salmo 23, porque quando eu pensava de Salmo 23, eu pensava de pastor, e eu citava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então você está esculhambando tudo. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é só te mostrar que, na verdade, o Salmo 23 está falando de um Senhor, que é o Senhor, diga, o Senhor. O Salmo 23 está falando de alguns peregrinos, que somos nós, e está falando de um destino, ao qual todos nós chegaremos. Então, o Salmo 23 fala sobre o Senhor, os peregrinos e um destino. Diga comigo, o Senhor. Vai lá, lê a frase primeiro lá, vai lá. 1, 2, 3. Isso aí. Cara, se você aprender isso aqui, mano, e tomar isso assim, tipo assim, eu vou levar isso a sério, eu vou aplicar isso aqui, não é querendo ser aqueles palestrantes de motivacionais, o segredo de todos os segredos, agora o segredo, não, você vai... Não, é que o Salmo 23, ele não é à toa que ele é o mais conhecido da Bíblia, e o que mais as pessoas se identificam. Você vai ver por quê depois. Um dos mais é o Salmo 23. Sim, porque ele fala de um Senhor, fala dos peregrinos e fala de um destino. Aliás, você vai ver que tudo aqui tem peregrinação, tudo aqui tem sair de um lugar e chegar no outro. Você quer ver? Vou te mostrar isso, ó. Então pensa bem, um Senhor, os peregrinos e um destino. Aí você depois no final vai ver se eu tenho ou não tenho razão. Eu mostrei para você através do texto que há 3 metáforas, né? Então, a primeira metáfora é do pastor e seu rebanho, a segunda metáfora é o banquete da honra, e a terceira, a casa do Senhor. Vamos para a primeira, o pastor e seu rebanho. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Perceba bem isso aqui, que na primeira parte do texto, o Senhor, Deus de Israel, né? Quem escreveu esse salmo foi Davi, que era rei de Israel, falava com o povo de Israel. Então, o Deus de Israel é apresentado como o Senhor. O Senhor. Então, Deus de Israel. Até aí, nenhuma novidade. No escrito judaico, na escrita da Bíblia, nenhuma novidade. Só que o que vem a seguir, sim, é muita novidade. Talvez não seja novidade para você, que você já ouviu tantas vezes, mas naquela época, ninguém chamou o Senhor como Davi vai chamar agora. Ele fala agora sobre um pastor, o Senhor, que geralmente é citado, porque o Senhor é o Senhor mesmo, Deus de Israel, mas ele geralmente fala de... Israel fala assim, o Senhor é nosso libertador, o Senhor é nossa rocha, né? No Salmo, assim, é nossa rocha, a gente até canta, é rocha e proteção. A gente canta que o Senhor é o nosso escudo, tudo tirado lá do livro de Salmos. O Senhor é nosso escudo e proteção. Mas aqui o Senhor é visto não numa figura neutra ou numa figura abstrata. Ele é visto como uma pessoa humana, como um pastor. E não somente como isso, ele é chamado de meu, que o torna próximo e íntimo. Olha só. Cara, e eu já vou aplicar isso, para ajudar você a aplicar. Presta atenção aqui. Aqui ele não está falando, o Senhor é o pastor das ovelhas. Ele está dizendo assim, o Senhor é meu pastor. É uma ovelha falando de um pastor. Isso indica intimidade. Ele não está falando no coletivo, porque coletivo é, o Senhor é o pastor do rebanho, e esse rebanho não terá falta de nada. Ele não está falando isso, não. Ele está dizendo, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Então, perceba bem, que Davi tem intimidade com Deus, que ele pode chamar o Senhor Deus de meu, o trata como um indivíduo, como uma pessoa, e essa citação
de Deus como sendo uma pessoa, e essa situação íntima de não ver como uma coletividade, porque sempre se usava nós, só aparece aqui e em Gênesis 48:15. Só as duas únicas vezes que antes de escrever o livro de Salmos só era citado no livro de Gênesis e agora. Perceba então, quero tirar aqui uma primeira aplicação. Cara, qual a intimidade que você tem tido com Deus? Você pode chamar Deus de meu pastor? E quando você está lá no seu quarto, você sente a presença de Deus. Quando você está sozinho, quem sabe, pondo um louvor do Luan Santana no carro, você sente a presença de Deus lá dentro do carro? Ah não, o Luan Santana ainda não faz louvor, né? Mas você sente a presença de Deus lá no lugar onde você está? Ou você precisa de uma experiência coletiva para sentir Deus? Tipo assim, eu vou lá na igreja, a hora que tem, puxa, eu estou precisando sentir Deus, vou chamar uns caras lá, e a gente vai fazer um movimento, quem sabe vai vir aquele pessoal do Dunamis, e aí eu vou ter um cultaço, e aí eu vou sentir Deus. Será que essa experiência coletiva não deveria ser resultado de uma experiência pessoal sua com Deus? Você tenha a condição de, na intimidade, falar que o Senhor Deus, que criou os céus e a terra, o dono de tudo, de todos, Ele é o seu pastor. E falar isso no singular, você não precisa da coletividade para te dizer isso, e nem para você sentir uns arrepios na hora do louvor, ou em uma hora de uma oração, de um ungidão. Você sente a presença de Deus porque Ele é íntimo seu. Você pode dizer como Davi. Davi sabia o que era a solidão de um pastor, porque ele cuidava de ovelhas. Davi não está falando aqui de uma experiência que ele não conhecia. Ele era um pastor de ovelhas antes de ser rei. E ele sabia que um pastor de ovelhas passava horas e horas do dia sozinho, só ele e as ovelhas. Tem essa intimidade? Você tem. Meus amados irmãos, cuidado com uma crise que a gente está vivendo hoje, no mundo de hoje. Ou a gente se isola, e aí diz não ao coletivo, ou a gente só diz sim ao coletivo e tem medo de ficar sozinho, de bater uma depressão, de bater alguma coisa lá. O Senhor é o seu pastor e você não sentirá falta de nada. Deixa eu te dizer por que eu escolhi essa versão aqui, de que o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Porque alguns pegam e dizem assim, então, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está me faltando grana. Senhor, o Senhor não está sendo meu pastor, porque está me faltando grana. Senhor, o Senhor não é meu pastor, está me faltando isso, está me faltando aquilo. Na verdade, o versículo aqui não quer dizer que se o Senhor é o seu pastor, você vai ter tudo e não vai sentir, e não vai ter falta de nada. Não é essa a ideia aqui. Você vai ver no transcorrer das coisas, dos versículos. A ideia aqui é que se você tiver essa intimidade com esse pastor e andar com ele, você vai ficar relax. Você não vai estar estressado. Sabe por quê, cara? Você sabe que Deus está ali. Você não teme nada por causa da presença de Deus na sua vida. Não é que você não teme nada quando está te sobrando grana, quando você tem vários amigos, quando você está namorando, noivando, está casando, não. Você sabe que nada lhe fará falta, porque o Senhor, Ele próprio é uma presença que vai fazer com que você não sinta falta de nada, ainda que lhe falte algumas coisas. Porque o Senhor provê, o Senhor preenche tudo em você. Cara, isso é demais. Salmo 23 é demais. Ao mesmo tempo, ele está dizendo ali que o Senhor, como aquele pastor, o pastor divino, ele que vai conduzir a ovelha rumo a lugares que oferecem fartura, os pastos verdejantes e bem-estar. Bom, eu pedi para minha amiga Elaine, esse e-mail de última hora, para ela arrumar uma imagem para a gente de um pastor beduíno lá na região da Palestina. Você pode pôr aí a imagem? Bom, sabe por quê? Porque quando a gente imagina assim a Palestina e ouve esse salmo, a gente pensa assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará,
né, por causa da própria versão, porque é melhor traduzir: o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Ele me conduz a verdes pastos. Como que é conduzir a verdes pastos numa região? Essa aqui é a região de lugares áridos. Tem verde lá no fundo? Tem, mas aquelas árvores, você pode olhar aqui embaixo delas, não tem tanto pasto. E esse pastor está com a vara na mão, esse aqui não é o cajado, e ele está conduzindo então as ovelhas e esses animais de pequeno porte, a ir para outro lugar onde elas podem fazer suas refeições. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que um pastor beduíno, como ele trabalha? Um pastor beduíno, ele acorda lá pelas 4 horas da manhã, todo dia, porque ele tem que tirar a ovelha antes do sol ficar escaldante, porque ele tem que tirar a ovelha do lugar, principalmente nessa região, ele tem que tirar a ovelha de dentro do curral, para que as ovelhas não fiquem encurraladas. Ele tem que tirar do curral e levar para um lugar onde tenha pastos verdejantes. Só que isso todo dia é uma peregrinação. Lembra que eu falei que tem um senhor, um peregrino? Já começou a imagem de peregrino. Então, ele vai lá, as ovelhas estão aqui no curral, eles tiram a ovelha do curral, geralmente tem que passar por regiões como essas, olha aí a outra imagem, até que ele chega aqui do outro lado, e aí ele tem pastos verdejantes, que não é aquela imagem que às vezes tem, toda romântica, do Salmo 23, com aquela graminha, tipo grama esmeralda, de um estádio europeu. Não, é aí que é o pasto. Aí ele está lá, está levando as ovelhas, mas para elas chegarem aqui, elas têm de atravessar um certo deserto, e às vezes fazer peregrinações maiores, que depois eu vou te falar, quando eu citar os outros versículos. E aí a ovelha pode chegar aqui a pastos verdejantes. O texto diz que o Senhor é meu pastor, e Ele me leva a pastagens verdejantes, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o Senhor, Ele traz tanto a provisão da comida, como a águas tranquilas. Ele te provê tanto fisiologicamente como psicologicamente. O Salmo 23 é o maior remédio que eu conheço contra a ansiedade. Sabe por quê? Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa sobre a ovelha. A ovelha é um animalzinho meio estúpido. Nada, eu não estou comparando a estupidez do animal com as ovelhas que são o pasto de Deus aqui, no caso vocês. Mas assim, geralmente o rebanho é composto de ovelhas, e ovelhas é um animalzinho que não escuta direito, enxerga bem pouco, e se o pastor não conduzir, ela cai, ela entra em encrenca. Então, porque é um animalzinho meio estúpido mesmo. Esse pastor é que tem o cuidado de levar as ovelhas para lugares onde elas podem ser alimentadas. E não somente isso, quando ele fala, faz-me repousar em pastos verdejantes, ele está mostrando que ele leva pastos verdejantes, não somente para que elas se alimentem, mas para que elas descansem. E dizem que o efeito do verdejante na ovelha, então, traz tranquilidade para a ovelha, e ela fica tranquila. A outra coisa, águas tranquilas. Você sabia que a ovelha não bebe água onde tem barulho de água? Por exemplo, se tiver uma água corrente, tipo daquele riozinho, que faz aquele barulhinho que tem, cheio de cachoeirinha caindo, aquele barulho lá, depois eu repito o barulho como eu fiz, mas aí ela vai lá e bebe. Ela pode estar morrendo de sede, mas ela não bebe aquela água, sabe por quê? Está fazendo barulho. Ela quer beber água num lugar quieto, tranquilo, onde ela perceba que ela possa ter tranquilidade. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Que o Senhor, Deus de Israel, é o Senhor Deus de Israel, que te leva que te dá um alimento em lugar que você pode ficar tranquilo, descansar,
E as águas que Ele te dá não são as águas do desespero. Você está bebendo a água do desespero? Não é a água que Deus te deu. Deus falou muito comigo nesse salmo. Ó, você está preocupado muito com que você, com esse teu sustento, com as coisas que vão acontecer na tua vida, e com as provisões. Olha, você tem que saber que se você está muito ansioso com isso, você não está percebendo que eu sou o seu pastor, e que o bom pastor, ele leva as ovelhas a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Se as tuas águas não andam tranquilas, é porque você não está dando ouvido ao bom pastor, e a ansiedade tem tomado conta de você. Sabe o que Deus está te falando nesta noite? Fica frio, meu. Eu sou o teu Deus. Por que você está com essas coisas na cabeça, de que vai me acontecer e tudo mais? É uma música que eu gosto muito, eu sempre ponho ela no meu devocional. O cantor ele diz assim: já não tenho medo de andar contigo, de um simples servo me tornei amigo. Quem que vai ter medo de andar com Deus, gente? Você pode pensar à primeira vista, que música, que letra tola. Já não tenho medo de andar contigo. Quem tem medo de andar com Deus? Muitos de nós temos medo de andar com Deus. Sabe por quê? Você fica às vezes assim, cara, já pensou se Deus me mandar pregar para os muçulmanos, mano, daqueles radicais, e os caras, e eu vejo aquelas imagens, aqueles vídeos no YouTube, aí os caras resolvendo cortar minha garganta? Não, então não vou, eu falo assim, não, Deus, eu me entrego, mas, poxa Deus, tenho medo de uns lances. Mas talvez você não tenha medo disso. Talvez você tenha um pouquinho de medo com relação ao seu futuro. Tem gente, por exemplo, que tem o medo do que vai vir além e já resolve acabar com a dor da ansiedade do futuro, até mesmo se suicidando. Quantas pessoas têm a dor de uma ansiedade e eles não querem, não é que eles querem tirar a vida, é que eles querem acabar com a dor da ansiedade. E o Salmo 23 está dizendo assim: confia em mim, venha a mim, que eu sou teu pastor, e eu te darei pastos verdejantes, e eu farei você descansar em pastos verdejantes, e te darei águas tranquilas. Sabe o que é, gente? A gente vive num corre-corre danado, e são várias coisas disputando a atenção da gente. Eu tenho que postar aquele negócio para todo mundo curtir. Eu tenho que ir em tal lugar porque lá estão meus amigos e lá é uma curtição bacana. Eu tenho, olha, eu tenho. Quando você está, às vezes, até assim, com um tempinho sem fazer nada, cara, eu preciso assistir aquela minissérie, aquela série lá no Netflix. Cara, eu preciso ver aquele filme que eu ainda não vi. Eu preciso curtir aquilo que eu ainda não curti. E você vai sendo sugado por este mundo, cara. E você não tem tempo para ficar com o teu pastor. Aí depois você está cheio de ansiedade, você está cheio de medos, você está cheio de tribulações, porque você não tem tempo para ficar com o teu pastor, você não tem tempo para ouvir a voz do teu pastor, você não tem tempo, você não deixa ele levar, você que tenta levar a sua vida, você que tenta dar solução para os seus problemas, é você, eu tenho que saber fazer bem isso, porque se eu não souber fazer bem isso, então eu vou estudar, eu vou treinar, eu vou melhorar, eu vou isso, eu vou aquilo, e eu tenho, e o Senhor, que é o seu pastor, está dizendo: aí, você pode ficar um tempo comigo, que eu vou dizer o que eu quero da sua vida. Gente, nada se faz, nada se constrói sem esforço e trabalho, é óbvio que não. Eu não estou falando sobre isso, do cara que então eu vou deitar lá na rede. Não, é buscar o Senhor, trabalhar e trabalhar duro, mas sempre entregar a direção ao Senhor, que é o pastor, porque é Ele quem vai conduzir você. Veja que o texto diz que em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Tranquilidade tem a ver com a sua provisão psicológica. Porque todo mundo cita o Salmo 23 quando fala em nada me faltará, pensando nas coisas materiais, fisiológicas. Mas tem um monte de gente que tem um monte de coisa material, conseguiu um monte de coisa na vida e está na depressão e quer acabar com a vida, porque a vida não tem sentido. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha só, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui.
quando o Senhor, que é o pastor, Ele fala assim, que guia-me pelas veredas, antes disso, me desculpe, restaura-me o vigor. Quando Ele fala sobre restauração, tem a outra versão, que eu não estou querendo acabar com a outra versão da Bíblia, viu, gente? Mas assim, a outra versão diz assim, refrigera a minha alma, também vale, refrigera a minha alma. Mas aqui o texto no hebraico, sentido original, é muito mais do que um simples refrigério. Sabe o que o Senhor faz com a ovelha dele? Ele restaura. O sentido aqui é de restaurar alguém que já está quase sem fôlego. A palavra nefesh, no hebraico, significa fôlego de vida. Que só o Senhor Deus, que é o Senhor da vida, pode trazer a pessoa. Então aquela pessoa, ele diz ainda que a ovelha, e o pastor sabe disso, já está quase sem vida, sabe? Ele sabe como tratar daquela ovelha, para revigorar aquela ovelha, para restaurar aquela ovelha, para trazer de volta o vigor da vida, de você desejar viver, de você falar assim, não, é comigo, olha assim, eu tenho prazer na vida, eu tenho alvos para a minha vida, eu quero viver essa vida, eu quero viver com intensidade, eu quero ir para frente. É só na presença do Senhor que você encontra isso. Você não vai encontrar isso com um alvo na vida. Olha, coloque metas e alvos na sua vida, porque aí a sua vida fica com sentido, você vive com mais intensidade. O salmista não está dizendo isso aqui não. Ele está dizendo que o único que tem o sopro verdadeiro para a sua vida é o pastor, que é o Senhor, o nosso pastor. Derek Kidner diz que essa palavra que retrata a renovação mais profunda do homem de Deus, mais espiritualmente perverso ou enfermo que seja. Essa conjugação hebraica, ela tem significado de trazer de volta ou fazer voltar, no sentido de recolher o que antes estava disperso. É a interpretação que Manfred, um estudioso de teologia, fez a respeito desta palavra. Então, o Senhor, Ele é isso aqui, o pastor. O que o pastor, o que o rebanho encontra no pastor? Provisão, restauração. E é isso que nós estamos falando aqui. Porque o Senhor é o meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Veja só, Ele também é a própria direção. Deixa eu voltar lá. Aqui, Ele é a própria direção. Dá uma olhada, quando Ele fala no Salmo, Ele diz assim, deixa eu pegar aqui a tradução. Em vez de restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí há direção. Quando traduz caminho, a ideia aqui é de uma trilha. Trilha, no meio da mata, é aquele lugar que não é exatamente uma estrada, mas alguém já passou por ali. Ele abriu uma trilha onde outras pessoas podem passar, mas só é possível ver aquela trilha porque alguém já passou por ali, alguém já trilhou esse caminho. É a ideia da trilha. O Senhor quer guiar o ser humano através de um caminho reto, de um caminho da justiça, de um caminho onde o próprio Jesus já mostrou. É um caminho que tem conteúdo moral, é um caminho que tem verdade, é um caminho que tem história. O povo de Israel sabia muito bem que o Senhor Deus era um Senhor exigente. Ele já tinha mostrado isso. Eu vou ler para você o que Matthias Grenzer escreveu sobre isso. Isso também vale para a questão da justiça. Trata-se de um caminho que o povo de Deus conhece desde a origem de sua história. Olha isso. E esse caminho se transformou em ensino. Basta ler o ensino por excelência, a Torá, ou seja, o Pentateuco. Sobretudo as tradições do Êxodo, inclusive os mandamentos de Deus, sendo que estes últimos se propõem a transformar a experiência de libertação em um projeto jurídico,
Feliz quem sente prazer com este ensino. Lá, como Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. A natureza do Senhor é marcada pela insistência de conduzir o seu povo num caminho reto, num caminho correto. Deixa eu falar uma coisa sobre essa questão da direção. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, Deus não se deixa escarnecer. Fala comigo, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isto mesmo colherá. Alguém diria assim, como eu já ouvi interpretações de pessoas muito inteligentes, por sinal, e acho que vale essa interpretação. Alguns dizem assim, mas está falando de ovelha. Ovelha não sabe o que é certo, o que é errado. O pastor tem que ficar lá. Sim, mas também temos que lembrar que aqui é uma metáfora. Ele não está dizendo que nós, e ele está falando uma mensagem para pessoas, gente. Pessoa humana, não somente, ele está usando uma metáfora da ovelha, mas não está dizendo que nós somos exatamente igual a uma ovelha. Então já vi estudiosos dizerem, nada, que aqui é a graça do bom pastor, isso não tem nada a ver. E alguns dizem isso para se proteger para aquele negócio assim. Eu vou mostrar para você 2 caminhos aqui. Um caminho é aquele caminho do cara que é o certinho. Então, quando alguma coisa acontece errado na vida dele, diz assim, poxa, o que será que eu estou fazendo de errado? O que será que eu fiz para Deus, para Ele me castigar desse jeito? E geralmente, quando uma tragédia acontece na sua vida, você logo fala, por exemplo, morre alguém. O cara fala assim, puxa vida, mas eu estou aqui servindo a Deus, eu amo tanto a Deus, e por que ele tirou o meu filho, porque ele tirou o meu marido, porque ele tirou... E às vezes a gente faz isso com grandes coisas, mas faz com coisas pequenas também. A gente tem uma mania certa, mais ou menos, de quando a pessoa é legalista, de cobrar a Deus. Não, mas eu estou semeando coisa boa, não, mas eu estou fazendo o que é certo, como que aconteceu isso? O texto não está querendo dizer que se você fizer tudo certinho, tudo vai acontecer de acordo com o que você planejou. Mas o texto está dizendo que se você andar nos caminhos da justiça, nas veredas da justiça, o Senhor, que é o seu pastor, sempre estará com você. E isso lhe basta. Mesmo quando vier as grandes tribulações e você sente aquela presença marcante do pastor, você não vai ter medo nenhum. Porque você está andando no caminho da justiça. Mas se você não estiver andando no caminho da justiça, você é aquele cara que fala assim, caramba, eu estou aqui pisando na bola e aconteceu tal coisa, ai, Deus não vai me proteger. Isso daí é a ideia do mérito. Eu tenho mérito, tenho mérito. Não é isso que Davi está falando aqui. Ele só está dizendo que quem anda no caminho da justiça não para colher os bens de Deus, mas quando ele anda no caminho da justiça, é o Senhor, que é o bom pastor, que vai guiá-lo no caminho do homem bem-sucedido, segundo o Salmo de número 1, versículo 2. Antes tem a sua lei, tem seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Qual é o resultado? Será como árvore plantada junto a ribeiros que dão frutos. Está dizendo assim, anda comigo, anda certinho, que você vai ter tudo o que você precisa, por fora e por dentro, porque você está andando segundo o caminho do seu pastor. Mas tudo é graça do pastor. Sabe por quê? Se você jogar com essa questão do legalismo e falar para Deus, eu fiz isso, tal, então eu vou te mostrar como é a lei de Deus. Paulo já falou isso para os legalistas. Paulo em Romanos faz essa defesa, ele diz, então tá, você merece, então tá, vamos lá, vamos contar assim. Você nunca cobiçou? Você nunca teve um pensamento mau? Você nunca adulterou no seu coração? E ele vai falando um monte de coisa de dentro, mas ele usa principalmente a cobiça, porque a maior parte de nós, se não for todos, já cobiçou alguma coisa um dia ou outro. Aí ele diz assim, pois é, eu vou dizer uma coisa para vocês, quem cometeu o erro
contra um pedaço da lei, já cometeu erro contra toda a lei. E quem comete um peso contra a lei, merece a condenação. E olha o que está escrito na Bíblia. Porque todos pecaram, todos são todos. Quem daqui nunca pecou? Então ele está dizendo assim, todos pecaram. E ele diz assim, e o salário do pecado é a morte. Então se todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, o que nós merecemos? Então o que nós tivemos, além disso, é graça de Deus. Então ele não está usando isso aqui, mas ele está dizendo que o próprio Senhor vai dar uma direção num caminho de justiça, e é nesse caminho de justiça que o seu pastor anda, que você tem no seu pastor, que você deve andar. E aí nessa própria direção ele está indicando a proteção. Ele diz assim, então o pastor está me conduzindo por um caminho da justiça, e aí eu andando pelo caminho da justiça, conforme o meu pastor está me guiando, eu posso até passar pelo vale da sombra da morte. Então, o texto que eu li, a versão que eu li, porque a versão mais tradicional, que muitos sabem de cor, é aquela versão, ainda que, não é verdade? Ainda que eu ande, pois é, ainda que, sugere a você o quê? Que é um caminho geral ou é uma exceção? Exceção. Só que no original não dá ideia nenhuma de exceção. Ele está dizendo assim, mesmo que eu ande, eu sei que eu vou andar. Sabe por quê? Ovelha sempre andava, tinha que atravessar o vale da sombra da morte. Ainda mesmo, então, a outra tradução, a NVI diz, mesmo quando eu andar, porque eu vou andar por um vale de trevas e morte, o sentido da palavra é que um vale que não tem luz e que cheira a morte, não temerei perigo algum. E por que ele não teme perigo algum? Porque ele tem tudo que precisa? De bens materiais, ou ele sabe, tem um bom programa de saúde, plano de saúde, plano de seguro, alguma coisa. Não, ele diz assim, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, ou porque tu estás comigo, eu não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a proteção. Os vales e os desfiladeiros que o pastor levava, lembra da imagem? Para levar, tinha uma hora que toda a região secava. Então ele tinha que fazer uma migração da ovelha de um lugar para outros lugares mais distantes. E lá no deserto, quando chegava a parte mais do deserto, a luz vai embora muito rápido. E nessa transmigração, as ovelhas passam por esses vales escuros, por esses vales perigosos, no escuro. E é na escuridão que o salmista tira a imagem, como diz Matias Grenzer, simboliza a ameaça da existência, onde a sobrevivência da pessoa não se encontra mais garantida por causa de um poder opressivo, da miséria ou da própria morte. A realidade se torna escura. Muito bem. É nessa situação crítica que você vai ver que o pastor vai ser hiper necessário. Até tentaram trazer uma vara. Eu vou pegar o negócio aqui. Mas não é bem isso aqui não. Bom, isso aqui está parecendo mais o cajado. Mas o cajado, ele vinha desde o chão até lá em cima, desse tamanho aqui. E lá na ponta, ele tinha uma ponta parecendo aquela ponta de guarda-chuva. Então o pastor, ele tinha uma vara, que era mais ou menos dessa altura, desse tamanho a vara aqui. Só que é uma vara pesada, é tipo um cacetete, é um porrete. Se um bicho viesse querer pegar a ovelha dele, ele pegava, vamos dizer que é só daqui, esse tamanho assim, ó, porque ele tinha que ter controle, domínio. Quando ele chegava assim, viesse um lobo, ele mirava bem no meio da cabeça do lobo e pau na cabeça do lobo. E sabe o que o pastor estava dizendo para o lobo? Nas minhas ovelhas você não mexe.
Você não toca aqui na minha ovelha, que senão você vai levar uma paulada na cabeça. E eu não vou dar uma paulada para te deixar vivo, vou te dar uma paulada para você ficar avariado, para você nunca mais vir perturbar minhas ovelhas. Essa é a imagem do pastor que cuida. De que predador você tem medo? Qual tem sido o grande predador da sua vida? Saiba que o Senhor está protegendo você com a sua vara. E não tem ninguém mais poderoso que o Senhor nosso Deus. E esse predador não pode devorar você, porque o Senhor é o seu pastor. A outra imagem é do cajado. Aí sim é grande, porque quando ele está saindo do lugar que ele sabe que não vai ter mais pastos verdejantes, que não vai ter mais águas tranquilas, ele tem que sair de um lugar para conduzir a ovelha para outro lugar onde vai ter pastos verdejantes. Ele tem que atravessar de um lado para o outro. Ele vai com o seu cajado. A ovelha está atravessando aqui e ali tem um despenhadeiro. Faz de conta que essa escada é o despenhadeiro. E a ovelha vai aqui. Está escuro e a ovelhinha é um animal meio estúpido e cego e surdo. Meio surdo. Então, além de ele ficar batendo, para ela ver, não vai por aqui, vem, eu estou aqui, eu estou aqui. Quando a ovelha vai despencar, ele pega e puxa e põe o cajado aqui, ó. Se a ovelha bater aqui, ela bate e volta. É tipo um guardrail da ovelha. Ele não deixa a ovelha cair no abismo. Você está andando perto de um abismo? Fica na presença de Deus. Você não vai cair nele. E aí você percebe que quando ele está com o cajado, se uma ovelha de repente começar a despencar, o que tem na ponta do cajado? Uma espécie de gancho. Ele puxa para cá a ovelha. Mesmo que você tentar se desviar, o bom pastor trará você de volta. Você já sabe a história daquele pastor, né? Que tentou se desviar. Uau! Ele tentou se desviar e ele vestiu uma roupa assim, tipo de baladeiro, gente, que é isso? Baladeiro. E ele saiu para a balada. Falou: hoje, não aguento mais esse negócio de igreja, esse negócio, eu vou me afastar. Aí chegou e falou: onde tem um negócio onde bebe, onde tem aqueles lugares que a gente ouve falar, que tem dança, que tem mulherada. E ele saiu e foi. Chegou lá com aquela roupa esquisita. E ele disse que ele estava com uma roupa muito esquisita, porque ele estava tipo uma roupa antiga que ele tinha lá de havaiano, né? Chegou lá, não tinha nada a ver com o que o pessoal estava vestindo. E aí aí tinha uma jovem lá, ele começou a olhar para a jovem, e aí ele falou: vou beber, eu vou conquistar aquela jovem, eu vou adulterar. Quando ela olhou de longe assim, a jovem olhou para ele e falou assim: ô pastor, o senhor viu que eu estava me afastando, o senhor veio atrás de mim aqui, né, pastor? Muito obrigado. Então, crente, não, e isso tem história, e é realmente, é verdadeiro esse lance, que o cara depois contou, e ele se arrependeu de querer se afastar. Crente que é crente de verdade, não presta para se desviar, gente, porque lá não é o seu mundo. A sua vida é junto do seu pastor. Bom, agora nós já passamos por todos esses passos aqui, que são os que tem. Por isso que o Salmo 23 é conhecido como pastor, o rebanho, o pastor e o rebanho, porque a maior parte dos versículos falam do pastor e do rebanho. Mas agora a gente vai partir com os minutos que nos faltam para falar sobre o banquete da honra, que é a segunda metáfora. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge-me com óleo e o meu cálice transborda. Pode ser uma outra tradução viável para esse texto. Mas eu gosto dessa aqui também, porque aqui está falando de banquete e está falando de honra. A ideia aqui
eu também pedi, eu não sei se deu para arrumar aquela imagem. A ideia aqui desse banquete é mais ou menos isso aqui, mais ou menos isso aqui mesmo. Esses caras aí dão uma ideia de que eles estão voltando da guerra, não é verdade? Eles estão num banquete. É que eu procurei uma imagem assim lá de Israel, não encontrei, mas isso aqui fala um pouquinho. O que acontecia quando o cara vinha de uma missão? Ele vinha e o senhor lá do lugar, o patriarca, o cara da cidade, ele reunia uma porção de pessoas e aí ele convidava essas pessoas para se assentarem numa mesa. Pode voltar lá ao texto. Aí eles se assentavam nessa mesa e o convidado de honra, ele tinha certos lugares. Os inimigos não ficavam exatamente sentados à mesa. Por isso que quando a tradução fala, preparas uma mesa diante de mim, perante os meus inimigos, a ideia não é exatamente que o cara está talvez sentado na mesa, mas ele está, o convidado que está sendo honrado, ele está sendo colocado naquela mesa e os inimigos dele estão ali vendo ele ser honrado. E naquela mesa tem algumas coisas que a gente vai ver aqui agora. O que tem ali na mesa? Primeiro, tem fartura. Sabe o que às vezes você imagina? Que se você for muito santo, como Deus é santo, como a imagem de santo que você imaginou, vai ter algumas coisas que não vai ter na mesa do Senhor. Então você vai lá comer na mesa do mundo. Burrice tua. É burrice tua, é burrice nossa. Quando a gente vai buscar no mundo que a gente não encontrou no Senhor, vai dar mal. E vai dar mal. Vai dar ruim. Vai dar, sabe por quê? O mundo, a mesa do mundo, não tem nada de bom para você não. Ainda hoje, estava conversando sobre aquele texto de Tiago. Como que a gente é tentado? Veja que o texto em Tiago não cita sequer o diabo que é o tentador. Ele só começa dizendo assim, quando alguém for tentado, não diga que por Deus ele foi tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Mas cada qual, ou cada um, é tentado pelos seus próprios maus desejos, que o arrastam e levam para o lugar. Arrastar significa que você estava num lugar, ele pegou você, arrastou para outro lugar e pôs você num lugar onde ele pode lhe seduzir. Isso te sugere alguma coisa? Você está lá na presença do Senhor, os seus maus desejos te arrastam para longe da presença do Senhor, te coloca aqui num lugar onde ele vai seduzir você. Não está falando de diabo, não está falando de nada, está falando dos maus desejos do seu próprio coração. Ele está falando que tirou, saiu aqui. Aqui está o mundo. E aí ele diz assim, e a pessoa seduzida dá lugar aos seus maus desejos. E por causa dessa relação sexual, que ali é essa imagem, essa transa com seus maus desejos, ele se engravida de algo chamado pecado. E ele dá luz ao pecado. E o pecado dando a luz gera a morte. Não tem nada que você vai buscar na mesa do mundo que vai lhe fazer bem. A mesa com fartura é a mesa do Senhor. A mesa farta é a presença do próprio Deus. A mesa farta. Naquela mesa ou naquele banquete onde estão seus inimigos, e eles estão presentes, então você vê aquele que tem na mesa da honra, tem a mesa farta, ou no banquete da honra, que seria melhor, banquete da honra, em vez de ser mesa da honra. Eu pensei que escrevi banquete da honra e acabei escrevendo mesa da honra, mas é banquete da honra, tem uma mesa farta. Qual é o segundo elemento nesse banquete da honra? Os inimigos estão presentes, mas estão presentes como prisioneiros, como derrotados. Quais são os grandes inimigos da sua vida? Esteja na presença do Senhor, tome da mesa do Senhor, porque todos os seus inimigos serão derrotados. Eu não estou falando de gente, de pessoas humanas, eu estou falando justamente desses maus desejos, estou falando desses inimigos
te atribulam. Quem sabe você está sendo perseguido por um mau pensamento. Talvez você está sendo perseguido por uma grande tristeza. Talvez o seu grande inimigo está sendo até uma possível depressão, que está fazendo você pensar um monte de coisa. Quem sabe o seu grande inimigo é o seu desânimo. Quem sabe o seu grande inimigo seja os maus resultados na sua vida que está levando você a quase querer desistir. Se você estiver na mesa do Senhor, o Senhor vai mostrar que ali tem tudo que você precisa, e Ele vai pôr todos esses inimigos diante de você, mas não como os inimigos que amedrontam mais, mas como inimigos derrotados. Porque você está sendo honrado pelo Senhor. A mesa da honra, o banquete da honra, o azeite cheiroso se derrama. O azeite naquele tempo era assim, ó, o cara chegava e quando ele ia ser honrado, não derramava um pouquinho não, de óleo, derramava e ficava na cabeça dele, não, era derramado. Derramava, isso que derramava na cabeça do cara, descia sobre tudo. E o cara ficava cheirosão. Onde ele passava. Mas sabe por quê? Qual que é o do cara ficar cheirosão? Era porque onde ele passasse, falava, ó, esse aí foi honrado lá. Ele foi honrado pelo patriarca, pelo senhor deste lugar. Ele foi honrado pelo anfitrião da festa. Porque ele está com cheiro do óleo do dono da festa. Lá vai um cara que foi honrado. E aí quando no México, ele não, hein? Ele foi honrado pelo Senhor, ele venceu os seus inimigos. Ele é um homem de vitória. Ele é uma mulher de vitória. Ele é uma pessoa de vitória. Porque o óleo do Senhor já se derramou sobre a cabeça dele. Um Senhor não fica procurando no mundo coisas, não. Sabe por quê? A sua honra não virá do mundo. O mundo não te dá honra. Tudo isso que você conseguir no mundo, os aplausos do mundo, as mesmas pessoas que aplaudem você hoje, são as mesmas pessoas que vaiarão você amanhã, pode ter certeza. Foi assim antes de Jesus, foi assim com Jesus, que foi recebido em grande festa, viva o rei que está entrando na cidade de Jerusalém. Depois que ele foi pego pelos romanos, foi crucificado. Antes de ser crucificado, todo mundo gritava, crucifica-o, crucifica-o, ele é um enganador, chegou aqui como rei, agora aí, ó, foi dominado pelos romanos. É, a mesma mão que te aplaude no mundo, é a mão que te vaia. O mesmo cara que está lá no mundo, que te honra, porque você soube fazer uma coisa diferente, teve um pouquinho mais de dinheiro, ou quem sabe fez alguma coisa que todo mundo falou, uau, como ele é talentoso. É esse mesmo cara que fica com inveja, que se precisar puxar o teu tapete, ele puxa. Mas aqui na mesa da honra, não. Os inimigos presentes, mas como prisioneiros, o azeite desce, se derrama, porque você é ungido do Senhor, você não precisa da fama deste mundo. Não precisa de fama neste mundo, você precisa do óleo da unção. O meu cálice de alegria. Quando você está na presença de Deus e você aceita o convite de Deus, fala, meu filho, eu quero que você esteja sempre na minha mesa, eu quero honrar você, estou fazendo um banquete para você, você não precisa comer as migalhas que te dão, porque eu quero te dar um banquete. Então ele está dizendo assim, que lá no banquete, o cálice transborda de alegria, o cálice transborda de alegria. Gente, agora que eu percebi que isso aqui não é parede, não é parede. Então, bobeira isso, né? O que tem a ver? Mas é o seguinte, o cálice de alegria. O cálice transborda de alegria. A imagem aqui é de alguém que chega na presença de todo mundo, você já está sendo honrado. Mesa farta, pode comer tudo que você for, os inimigos estão sendo ali, viu, você que é inimigo dele, agora estou honrando, você está sendo derrotado. O azeite, o cara está cheirosão. E o azeite também tinha a função de refrescar a cabeça, porque o cara geralmente chegava no sol, que ele vinha de uma missão quente. Esse óleo geralmente era refrescante. O cara estava refrescado. E ainda chega o anfitrião da casa, o hospedeiro, porque dizem que anfitrião tem um significado feio. Mas assim, ele coloca o vinho, vai, e começa a derramar. Aí alguém avisa, está derramando isso. É para derramar mesmo. O cálice dele tem que transbordar, não tem que ter falta de nada para ele. E sabe o que o cálice significava? Alegria.
Na presença do Senhor há alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, você pode se alegrar no Senhor o tempo todo, entre na presença do Senhor, daqui a pouco a tristeza vai dando lugar à alegria, a tristeza vai dando lugar à alegria, até que o seu cálice transborda. Quanta gente está assim, ainda hoje mesmo, a princesa Tânia Mara me contou uma experiência que ela teve hoje de manhã, que ela foi para a presença de Deus, começou a chorar, a hora que eu vi, falei com ela, e que ela estava na presença do Senhor, o rosto dela estava diferente, e ela estava, depois de ter chorado bastante, alegre, porque ela esteve na mesa do Senhor, e na mesa do Senhor o cálice transborda. Uau! E por fim, nós temos a casa do Senhor. Aqui é demais, gente. É muito legal. Tinha um monte de coisa aqui para falar, mas não falei. A casa do Senhor. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Ser hóspede de Deus. Uau! Ser hóspede de Deus. Ser hóspede de Deus. O que isso significa, gente? Para chegar lá, tem um caminho. Vou citar Derek Kidner de novo, ele diz assim: a sugestão de peregrinagem no quadro de um progresso que termina na casa do Senhor, era também uma viagem para casa. A ovelha não saiu daqui, onde ela estava no curral, passou pelo deserto e foi para os pastos verdejantes, e foi para águas tranquilas. Peregrinagem de um lugar onde não tem sustento, onde não tem provisão, onde não tem proteção ali, se ficar ali vai morrer de fome e tal. Ele sai, tira dali e vai para os lugares. Quando acabou tudo aqui na região, ele leva a ovelha lá para o outro lado, que tem que passar pelo vale da sombra da morte. Mas, se a ovelha ficar aqui, aqui que vai ser vale da sombra da morte. Ela, ainda que ela, sobretudo, ela andando sobre o vale da sombra da morte, ela vai chegar num lugar que tem vida. Ou seja, o primeiro lugar que parecia tão protegidinho, que tinha um lugarzinho que ela comia, que ela bebia, e que ela queria ficar ali na chamada, e tão mal falada, zona de conforto. Então, ele saiu e foi para um lugar melhor. Meu irmão, não reclame dos vales que você tem que passar, porque Deus, se está fazendo você passar por um vale, saiba que o lugar onde você vai estar depois é melhor, e bem melhor do que o lugar onde você estava. Você esteve num lugar que parecia que tinha provisão, que parecia que tinha segurança, que parecia que tinha tudo, e o Senhor te tirou de lá para te levar, e você está passando por um vale da sombra da morte. Não reclame, glorifique a Deus, encha a sua vida de alegria, porque o lugar para onde Ele vai te levar, a hora que você chegar, é muito melhor que o lugar onde você estava. Esse é da ovelha. Da casa, é o cara que foi para uma missão, e ele chegou e ele voltou para a cidade dele, e o Senhor ali, então chamou, fez uma grande festa, fez um grande banquete, e disse: muito bem, você chegou, você é um vencedor, vem cá que eu vou fazer um banquete para te honrar. De novo, é um cara que passou por uma peregrinação, mas que enfim é honrado. E por fim aqui, é uma imagem ainda mais profunda da peregrinação. Então, só para perceber, quer dizer que, como amigos de Deus, habitaremos na casa de Deus todos os dias da nossa vida. E sabe qual que é a casa de Deus? Qual que é o templo de Deus? A igreja de Deus. Nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós, e nós, isso é o mais, a segunda parte é mais importante, e nós habitamos no Espírito Santo. E dessa casa, que você ainda é peregrino aqui neste lugar, porque você não é deste mundo, você é cidadão celestial, você só está de passagem aqui, você está indo para o seu país de verdade. Origem,
e destino. Então, vou te mostrar uma coisa aqui. Só quem lê a Bíblia sabe disso. Só quem conhece a palavra de Deus sabe disso. As pessoas que não creem não sabem esse mistério. Olha aqui, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: porque Deus os escolheu desde antes da fundação do mundo. Opa, espera aí, não, para tudo. Como é que Deus me escolheu antes da fundação do mundo? Se não tinha mundo, não tinha nem habitantes nesse mundo. E Ele me escolheu antes de haver mundo e antes de haver habitantes no mundo. Então Ele sabia que eu já ia existir, já sabia. E Ele te escolheu. Mas Ele não somente diz isso, mas Ele diz que lá em Efésios, depois você lê o capítulo 1, capítulo 2, a primeira parte, principalmente do capítulo 2, vai te dar uma visão geral. Ele está dizendo assim: Deus escolheu você desde antes da fundação do mundo e predestinou você às boas obras. No tempo apropriado, o Espírito revelou Jesus para você. E esse mesmo Espírito que revelou Jesus a você, selou você com o selo do Espírito Santo. Agora, eu estou dizendo uma coisa. Se Deus escolheu você desde antes da fundação do mundo, aonde que você nasceu? Quando você nasceu? Da barriga da sua mãe? Quando alguém resolveu lá, vou ter uma relação sexual para ter um filho, e aí depositou o sêmen dentro do óvulo, e aí eles se encontraram, e aquele espermatozoide venceu milhões de outros, e ele foi campeão, e ele chegou naquilo, e aí ele foi, deixa eu dizer uma coisa para você, por mais que seja bonita essa ideia, na verdade você existe porque Deus quis que você existisse. E você só conhece Jesus porque Deus ficou de olho em você. Eu escolhi Ele desde antes da fundação do mundo. Sabe onde você nasceu? Você nasceu primeiramente no coração de Deus. E no tempo apropriado Ele se revelou. Sabe, você conhece Jesus? Não é porque você é mais bonito que os outros, não. Né? Não é porque você é o mais bonito de todos, tipo Fogaça, bonitão. Não é porque o Fogaça é bonito, foi escolhido por Deus. A razão dele ser escolhido por Deus, porque Deus o amou antes mesmo de criar o mundo. E aí Ele separou, e no tempo apropriado Ele se revelou, se mostrou. E aí então o Fogaça olhou para Jesus e disse: eu quero Jesus. Mas o Espírito Santo já estava, agora eu vou fazer uma viagem. Vocês topam viajar comigo? É tipo a criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, já que eu estou falando do Fogaça, criou Deus o Fogaça. E o Espírito de Deus pairava sobre o Fogaça. Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre a criação. E a terra era sem forma e vazia. E o caos habitava na terra. A palavra lá é caos. E o caos era a vida do Fogaça. Como o Espírito Santo, Deus já tinha separado o Fogaça, e o Espírito Santo estava chocando o Fogaça, assim como uma galinha que choca seus pintinhos, no tempo apropriado, o Fogaça veio à vida, e aquele mesmo Espírito se revelou Jesus para ele, e ele se encontrou com Jesus, e agora é um filho de Deus. Isso aconteceu com todos vocês. Vocês são filhos de Deus. Vocês nasceram no coração de Deus e estão voltando para Deus. Não, isso aqui não é panteísmo, não estou falando de Brahma, vim do nada e vou voltar para o nada, porque Deus não é nada. Deus é uma pessoa que desejou você, que se revelou a você, e Ele está te trazendo de volta para casa. E sabe quais são as chances disso dar errado? Pode impedir, quem pode fazer com que isso dê errado? Você quer arriscar um percentual? Quer arriscar alguém que pode fazer isso dar errado? Alguém diria assim: não, é mesmo, pastor, é só se eu mesmo não quiser, porque Deus já me escolheu. Nem você, esquece disso, você não é maior que Deus não, você não é maior que a escolha de Deus não, meu filho, minha filha. Deus escolheu você e você é dele, para o seu bem. Deus não vai deixar você escolher vir nem sair, porque senão, ovelha é um animalzinho estúpido, vai se dar mal.
e tendo Deus para proteger você, é Ele quem está te conduzindo de volta para casa. Fim. Os judeus sabiam muito bem isso. Os judeus faziam peregrinações, algumas vezes, para ir até o templo em Jerusalém, celebrar as grandes festas, tipo Pentecostes. Eles sabiam que era peregrinação. A imagem do Salmo 23 é desse peregrino, uma viagem difícil, mas que se chega ao destino, e aí ele pode celebrar junto com o povo, com a família, que se chegou ao destino. Eu vou colocar aqui para você uma versão um pouco mais literal desse versículo. Diz assim: apenas, bondade e fidelidade. Na outra tradução tem misericórdia, não tem, tá beleza. Estou falando que está errado, fidelidade ainda é melhor. Apenas bondade e fidelidade me perseguem. Sentido de perseguir, que a Bíblia é NVI, pois acompanharão. Sabe o que é? Ao redor de você. Não é assim alguém que vai vindo atrás, te perseguindo, e fala, ei, sai daí. Não. Bondade e fidelidade significa que elas estão fazendo o sentido da palavra que é estar ao redor e seguir ao redor. Então acompanha você. Apenas bondade e fidelidade me perseguem. Eu estou andando o tempo inteiro da bondade e fidelidade. Bondade todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Por mais que você seja rebelde, tem dia, Deus escolheu você desde antes da fundação do mundo. E tem bondade e fidelidade ao seu redor. Tem bondade e fidelidade ao seu redor. Tem bondade e fidelidade ao redor. E está dizendo, e voltarei à casa do Senhor ao longo dos dias. Literalmente. Davi está dizendo assim, eu posso sair nas campanhas de guerra, eu posso ir junto com o povo na guerra, mas eu volto e vou louvar ao Senhor. Ele era um levita, gostava de música, gostava de cantar. Davi gostava de cantar e de dançar na casa de Deus, no templo do Senhor. E ele curtia muito isso. Ele falava, quando eu estou lá na guerra, eu fico pensando, mas nós vamos ganhar. E aí a gente vai voltar para o templo, e a gente vai contar nossas grandes vitórias, e a gente vai falar, e foi o Senhor que com a sua mão poderosa derrotou os filisteus, foi o Senhor que com sua mão poderosa derrotou o inimigo, e hoje nós estamos aqui, nós saímos ilesos, e nós estamos vivos, porque o Senhor nos deu a vitória, e ele celebrava, era aquela festa na casa de Deus. Só que aqui também é uma palavra profética. Você também enfrenta as guerras. Porque Jesus nunca enganou a gente. Ele disse, no mundo tereis tribulação. Você vai ter luta, você vai ter provações. Mas tem de bom ânimo, por quê? Eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Se eu venci por você. E você é mais que vencedor. Paulo já tomou isso, ele diz, olha, nós somos como ovelhas que estão indo para o matadouro ou que vão ao matadouro, por uma porção de coisas, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E ele fala, quem poderá nos separar do amor de Deus? É alguma coisa do mundo que está por vir? Serão anjos, potestades, quer dizer, gente que está lá nas regiões celestiais? Não existe ninguém nas regiões celestiais que seja maior que Deus. Eu falo, será a espada ou a morte é a ameaça dos romanos, é a ameaça dos fariseus que nos perseguem? Será o quê? Será o medo? Será a tribulação? Ele diz assim, não, nenhuma dessas coisas podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque eu sei de onde vim e sei para onde estou indo. E Paulo era um cara que sabia tanto isso, que ele disse assim, olha, porque para mim o morrer é lucro, e o viver é Cristo, ou porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque Paulo falou, ele falou assim, olha, se você for me perguntar mesmo, eu gostaria de partir agora com Cristo, mas por causa de vocês eu vou ficar mais um tempo. Convicção, hein? Que é isso? O cara falar assim, minha vida é com Jesus, está maravilhosa, mas se fosse
ir para o céu, porque eu sei que eu sou de lá, eu sei que eu vim de lá, eu estou voltando para casa, eu não me apego em nada deste mundo, nada deste mundo me causa aquela sedução de dizer, fica aqui, olha aqui o que você precisa ganhar, não, eu posso ter tudo. E ele falou nesse texto, que ele falou, posso todas as coisas, aquele que aliás, ele falou, eu sei viver tendo pouco ou quase nada, e sei viver na fartura. Eu também já experimentei a fartura, acho que não. E Paulo falou, eu sei, e é bom aqui as farturas deste mundo, mas eu vou dizer uma coisa para você, nada se compara com a glória que está por vir. E aí, ele terminou dizendo, estou voltando para casa. É o que o salmista falou, eu comecei a peregrinação, e falei sobre a peregrinação da ovelha, e falei sobre a peregrinação do que tem uma missão, que sai vencedor naquela missão. Mas uma coisa é a melhor de todas. Nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. Um Senhor, os peregrinos e um destino. Eu estou voltando para casa. E você? Está voltando para casa não? Está voltando para casa. Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Meu irmão, minha irmã, você pode dizer isso com certeza. Eu queria que vocês lessem comigo essa declaração. Vamos ficar em pé. Isso. Chega aí. Dizem que quando o tecladista está chegando é assim, tipo assim, pastor, para que já deu tudo que você tinha para fazer, não é? Porque o cara começa a tocar música, intimida o cara para parar de falar, né? Não é isso não? Não, mas pode tocar, viu? Não precisa ficar intimidado para não tocar, toca aí. Olha aqui, ó. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Porque e agora com vontade de falar, vamos dizer todo mundo junto? Porque o Senhor mora comigo e eu com Ele, eu já tenho tudo que preciso, não sinto e nem sentirei falta de nada, posso até lhe pedir coisas que eu desejo ter, mas se Ele não me ainda assim, isso não me fará falta, desde que Ele esteja comigo e eu com Ele para sempre. Amém? Quantos aqui querem se alegrar no Senhor? Chega aí a banda toda. Chega aí a banda toda. Eu gostei daquela introdução que você fez no Santo Santo, cara. Foi massa aquela, hein? Você é um menino que está aprendendo bem, viu, Mateus? Estou gostando. Você não está assim, né? Mas você está. Se você continuar assim, você vai ser um bom guitarrista, cara. Beleza? Pega aí a guitarra aí. Vamos lá. Gente, olha aí. Pronto, porque o mais certo era a gente cantar aquela, meu filho, o Caio, ele nasceu na minha casa, na sala da minha casa, é verdade, foi dado à luz a uma nova criatura na sala da minha casa, eu morava lá no Parque Eveno, não é verdade? No Lar Mateus, e agora é assim, sabe por quê, cara? Porque cumpriu-se isso do Salmo, cara. Você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. O Espírito Santo cuidou de você. Não importa o que você nasceu, o que aconteceu. Deus escolheu você. Pôs você lá dentro daquela sala. Entregou, o Espírito Santo entregou a palavra para você. A sua vida para Jesus. E sabe quando que você vai desviar? Nunca. Sabe por quê? Porque o Senhor é o seu pastor. Sim ou não? Então você vai ficar firme até o fim, cara. É nós ou não? Tudo nosso. Aí você vai casar, vou ver seus filhos ainda, cara. E seus filhos já vão nascer dentro de um lar pecado, porque Ele é santo. Demais isso, né? É, cara, vamos fazer parte dessa história junto. Eu vou tocar guitarra com você lá no céu, porque eu tenho uma guitarra invisível, você com a guitarra lá que você tiver, e nós vamos nessa. Vamos ou não vamos? Coloca a letra aí, vamos embora aí, vamos se alegrar no Senhor. Beleza.
É o Santo Santo. Bora lá. Tá, pera aí que você tem que preparar o negócio aí. Não, prepara aí. Não, a gente espera. Você tá com pressa? Eu não tô com pressa. Vamos esperar até amanhã. Vamos lá. Declare o poder de Deus sobre a sua vida. Santo, poderoso, quero que há de vir. Ele é o Deus da glória. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Adore o Senhor. Teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, poderoso, quero que há de É o Deus da eternidade. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo é o Senhor. Vamos dar a Ele a honra, a glória. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o salvação Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o salvação Deus. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo é o Senhor. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és.
minha gente. Que deu curto-circuito geral. E aí, vamos dar mais um curto-circuito desse ou não? Me empolguei aqui, gente. Tô achando que eu voltei há uns anos atrás, assim, tipo Quinta Gospel aí, ó. Beleza? Então qual é que é? Qual que vai ser agora? Fala aí pra mim. Vai? Então manda, quero ver, mas manda com força. Já sonhei com tudo que espero ser e o que o mundo dá. Não pode se comparar. Eu sei que queres tudo de mim. E a sua vida? Eu entrego a ti. Eu tenho Deus que mora dentro de mim. Eu quero ter mais de ti. És o melhor que tenho dentro de mim. E o mundo nunca vai tirá-lo de mim. Tudo que guardo em mim, com meus desejos e planos, e tudo que já sonhei, com tudo que espero e o que o mundo trará, não pode se comparar. Eu sei que queres tudo de mim, então minha vida eu entrego a ti. Eu tenho Deus que mora dentro de mim. Eu quero ter mais de ti. És o melhor que tenho dentro de mim. E o mundo nunca vai tirá-lo de mim. Eu tenho Deus que mora dentro de mim. Eu quero ter mais de ti. És o melhor que tenho dentro de mim. E o mundo nunca vai tirá-lo de mim. Um, dois, três, vai! Conta comigo. Um, dois, três. Eu tenho um Deus. És o melhor que tenho dentro de mim. E o mundo nunca vai tirá-lo de mim. Eu tenho um Deus que mora dentro de mim. Eu quero ter mais de ti. És o melhor que tenho dentro de mim. E o mundo nunca vai tirá-lo de mim. Não vão tirá-lo de mim. Não vão tirá-lo de mim. Faça o máximo de barulho que você pode! Só tristeza, só depressão, e que vem alegria sobre a sua vida! Arrebenta em mim! Glória a Deus! Tá animado o negócio que ninguém quer ir embora. Aí, ó, não foi ninguém embora. Então vai, vamos ver. Essa, mais uma.
É isso aí, vamos na peregrinação, porque a gente vai dançar na chuva. Consegue acompanhar? Tô com 55. Vamos ver se bate cabeça igual. Bora lá, todo mundo junto, vai lá. Vamos cantar e vamos junto. Da parte que vier. Depois dessa parte aí, ó. Vai.
Dance, 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 yeah. Dance, dance, dance. Dance, 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 yeah. Dance, dance, dance. Dance, 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 yeah. Dance, dance, dance. Dance, 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 yeah. Dance, 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 yeah. Dance, 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 yeah. Já morreu, vou sair da terra que ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu, vou sair da terra que ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Glória a Deus. Ser abençoado em nome de Jesus. E não se esqueça, o Senhor é o teu pastor. Tem um banquete de honra preparado para você. E você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Vai com Deus. Thank you.